Caros participantes do Fórum Aliança Latina, em setembro, a Abrale organizou a 7ª edição do Congresso Todos Juntos contra o Câncer, importante movimento conduzido no Brasil para enfrentamento do câncer. Durante esse congresso, foram apresentados diferentes conteúdos que contaram com a participação de diferentes especialistas relacionados à saúde. Iremos compartilhar parte deste rico conteúdo, trazendo nessa sessão do Fórum Aliança Latina o debate Mente, Corpo e Espírito, a integralidade do cuidado. Neste painel, iremos abordar a prática da medicina que reafirma a importância da relação entre o paciente e o profissional de saúde. A medicina integrativa é focada na pessoa e em seu todo, informada por evidências e faz uso de todas as abordagens terapêuticas adequadas, com profissionais de saúde e disciplinas para obter o melhor da saúde e cura. Como o próprio nome sugere, esta prática utiliza, além da medicina tradicional, outros métodos, como a acupuntura, yoga, musicoterapia, entre outros, para tratar o paciente de forma integral e apoiar o seu processo de bem-estar. Convidamos vocês a acompanharem a discussão da implementação de algumas dessas práticas e seus resultados. Boa tarde a todos. Meu nome é Davi Jing Jue Liu. Eu sou médico oncologista, assistente do Instituto Avanços em Medicina e também assistente no Ambulatório de Câncer de Mama da Universidade Federal de São Paulo, a Escola Paulista de Medicina. Junto com isso, eu tenho especialização na área de medicina tradicional chinesa em Pequim, no Hospital da Aliança Sino-Chinesa. Hoje estamos aqui no 7º Congresso do Todos Juntos contra o Câncer, passando pelo nosso último dia. Um evento repleto de novidades, repleto de discussões interessantes e temas relevantes para que a gente possa promover a informação, o acesso, o diagnóstico precoce e o tratamento contra o câncer. Dando início ao nosso primeiro debate desta tarde, o tema apresentado será Mente, Corpo e Espírito. A integralidade do cuidado. A medicina integrativa é focada na pessoa como um todo. Ela é formada por evidências e faz uso de todas as abordagens terapêuticas para trazer o bem-estar e o sucesso no tratamento do paciente. Dessa forma, essas abordagens terapêuticas, elas promovem a melhor saúde e buscam a cura. Para nos aprofundarmos neste tema tão essencial e tão interessante, temos alguns ilustres convidados. Nessa tarde estarão conosco Emílio Telesi Júnior, coordenador da área técnica de medicina tradicionais, homeopatia e práticas integrativas e complementares da Secretaria Municipal de São Paulo. Junto com o Dr. Emílio, nós teremos a doutora Nise Yamaguchi, oncologista e imunologista, com um doutorado em pneumologia desenvolvido no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, USP, em conjunto com o MD Anderson Cancer Center, em Texas, Estados Unidos. Atualmente, ela é a vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cancerologia, a SBC. Juntos, teremos Paola Torres Costa, oncohematologista e escritora. Ela é mestre e doutora em farmacologia da inflamação do câncer e presidente do Instituto Roda da Vida, professora da medicina da Universidade Federal do Ceará e da Universidade de Fortaleza. Aqui no estúdio, nós temos o Dr. Alexandre Masao Yoshimuzi, vice-presidente do Colégio Médico de Acupuntura de São Paulo, diretor do Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura, mestre pela Faculdade de Saúde Pública da USP, médico acupunturista de medicina integrativa do Hospital Albert Einstein, e diretor docente do curso de especialização da Associação Médica Brasileira de Acupuntura. Pessoal, vocês que estão nos assistindo podem fazer suas perguntas diretamente pelo chat da plataforma e, ao final, os nossos palestrantes irão respondê-las. Comente no Twitter, comente no Facebook, com a hashtag Movimento TJCC e acompanhe suas postagens ao longo do nosso debate. Nos intervalos dos painéis, aproveite também para visitar a área dos nossos patrocinadores, fazer o seu coworking e dos desafios. Navegue na plataforma e concorra a prêmios. Bom, pessoal, para dar início às nossas discussões, Dr. Alexandre, a palavra é sua. Olá, boa tarde a todos. Vim trazer um pouquinho sobre a abordagem da acupuntura como uma prática integrativa na oncologia, né?
vou ter um tempo bem exímio em relação a tudo isso, mas eu trouxe uma breve apresentação e gostaria de mostrar que a acupuntura faz parte da medicina tradicional chinesa e, juntamente à acupuntura, eu tenho outras formas terapêuticas na qual a medicina chinesa faz parte. Temos as ervas medicinais, como fitoterapia, eu tenho a moxa bustão, que é uma artemísia que você aquece os pontos de acupuntura. Tenho a ventosa terapia, que na verdade ficou muito famosa nas Olimpíadas de 2016 com Michael Phelps. Então, quando você vê uma pessoa com uma mancha nas costas, provavelmente fez ventosa terapia. Eu tenho a questão da dieta. Então, na medicina chinesa, a gente valoriza muito a questão da alimentação, principalmente em relação aos alimentos coloridos e de diversos sabores. Temos também o tuiná, que são acupressões nos pontos de acupuntura. Temos também as práticas corporais, a mais famosa é o Tai Chi Chuan, mas também temos o Lian Con. E também temos a questão da meditação, que é conhecida também como a yoga, e isso faz parte do conjunto da medicina tradicional chinesa, na qual todos os pacientes podem ser tratados. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a acupuntura, que é um dos métodos da medicina tradicional chinesa, que utiliza como ferramenta agulhas metálicas que são aplicadas na pele do paciente, em pontos de acupuntura. Seu objetivo principal é melhorar a função dos órgãos, das vísceras, das glândulas, diminuir ou eliminar a dor e trazer equilíbrio nas emoções das pessoas, melhorando a qualidade de vida. Em relação aos benefícios da acupuntura no tratamento oncológico, é muito importante a gente saber que não são esperados benefícios diretos sobre o câncer em relação à questão da acupuntura, mas sim sobre os sintomas relacionados à doença ou ao seu tratamento, né? Destaca-se a diminuição da intensidade da dor como uma forma muito interessante, a melhora das limitações e desempenho das atividades diárias, a redução do consumo de medicamentos, tá certo? Principalmente em relação ao manejo da dor, e o retorno mais rápido ao trabalho. E aqui está listado várias funções importantes sobre a acupuntura na parte oncológica. Então, redução dos sintomas e efeitos colaterais da quimio e da radioterapia, como náuseas e vômitos, melhora da resposta do organismo ao tratamento, aumenta a imunidade, melhora da ausência de saliva depois da radioterapia. Então, a gente tem uma doença chamada xerostomia, na qual a acupuntura pode ajudar no tratamento. Auxilia na recuperação pós-operatória de cirurgia abdominal, favorecendo o retorno dos movimentos intestinais. Diminuição de sintomas como falta de apetite e fadiga crônica. Isso também é um outro fator bem importante em relação à acupuntura. O auxílio no equilíbrio emocional, controlando a ansiedade e a insônia. Diminuição do medo, tá certo? Do estresse, da depressão e da ansiedade. Pode produzir efeitos sedativos e ansiolíticos e aumenta a sensação de bem-estar, né? E melhorando, obviamente, a qualidade de vida. Bom, uma coisa importante da acupuntura é que ela ajuda na modulação do estado emocional do paciente, que é determinante para que ele consiga dar continuidade a todo o tratamento oncológico. Hoje, com os avanços da medicina, tá certo? O prognóstico da doença oncológica melhorou muito e a acupuntura pode ajudar na qualidade de vida, agindo nos sintomas de ansiedade e depressão, permitindo uma melhor adesão ao tratamento. É importante ressaltar que a acupuntura oncológica tem a sua indicação de forma adjuvante a qualquer outro tratamento, jamais em substituição aos tratamentos convencionais instituídos, e o paciente deve ser esclarecido quanto a isso. É muito importante você saber que o atraso de qualquer início de tratamento oncológico impacta diretamente na sobrevida do paciente, cabendo ao médico a indicação do tratamento adequado e o manejo clínico, sendo o médico acupunturiatra o profissional mais preparado e habilitado para indicar, contraindicar e executar o procedimento da acupuntura com segurança. Eu trouxe aqui alguns trabalhos já publicados em relação ao manejo da acupuntura. Esse é um trabalho publicado em 2018,
mostrando uma meta-análise com 7 databases que avaliou o alívio da fadiga em pacientes com câncer através do uso da acupuntura. E esse trabalho, ele conclui que a acupuntura deve ser recomendada como excelente terapia complementar para pacientes oncológicos com queixa de fadiga. Tá? Tem esse outro trabalho interessante que mostra a acupuntura oncológica para dor crônicas nos pacientes sobreviventes de câncer. Na verdade, ele mostra que a acupuntura é recomendada pelo Guia Prático da Sociedade Americana de Clínica Oncológica. É um ensaio clínico recente de acupuntura, mostrou benefícios favoráveis para reduzir a dor crônica na quimioterapia, terapia hormonal, radioterapia e cirurgia. A acupuntura oncológica é uma nova subespecialidade no tratamento do câncer. Temos também um trabalho bem recente, publicado agora em janeiro de 2020, que é a prevenção de náuseas e vômitos induzido por quimioterapia com acupuntura. É um protocolo para revisão sistemática e meta-análise, né? Na realidade, você vai ver que a acupuntura já era indicada para a questão da náuseas e vômitos e foi publicado em 2014 na Cochrane sobre a importância da acupuntura nesse tratamento. E esse tratamento ele fez uma nova análise e mostrou que o resultado dessa revisão sistemática oferece aos médicos evidências muito mais fortes da acupuntura para auxiliar o paciente no alívio de náuseas e vômitos induzido pela quimioterapia. Temos também esse novo trabalho aqui, também publicado esse ano, agora, em agosto de 2020, mostrando que a acupuntura para o tratamento da supressão da medula após quimioterapia, um protocolo para revisão sistemática e uma meta-análise, né? Este protocolo visou avaliar a eficácia e segurança da acupuntura para a supressão da medula após a quimioterapia, de acordo com os ensaios clínicos randomizados existentes. E esse trabalho concluiu que existe evidências para avaliar a acupuntura como uma intervenção eficaz e segura para tratar e controlar a supressão da medula após a quimioterapia. Bem, os pacientes portadores de câncer constituem uma população única e especial para o tratamento com acupuntura. Tá? Essa daqui é a foto de uma paciente, que na verdade é uma paciente que é a minha esposa, que em 2013 ela teve uma leucemia, né, e foi tratado lá no hospital. E aí a gente sabe toda a dificuldade que é todo o tratamento quimioterápico que envolve a leucemia, né? Então a gente fez uma foto aqui bem interessante, porque a quimioterapia era azul, então a gente colocou a peruca azul para poder dar uma descontraída, né? Porque é muito tenso o tratamento, né? Então você vai ver que esses pacientes são debilitados pela doença de base e pelo tratamento oncológico e, portanto, mais propenso à disfunção do sistema imunológico, sangramento, desnutrição e emagrecimento. Esses pacientes estão mais suscetíveis às complicações de um procedimento invasivo, como é o caso da acupuntura. Por isso que é muito importante usar sempre agulhas descartáveis, saber qual profissional que vai fazer, né? E o médico acupunturiatra deve ter o conhecimento da doença de base e das condições inerentes a esses pacientes e reconhecer as possíveis complicações para que essas possam ser prontamente diagnosticadas e tratadas. Então, em relação aos benefícios da acupuntura em relação à parte oncológica, você vai ver que ele permite o tratamento de vários sintomas, principalmente dores e quadros emocionais, evitando o consumo excessivo de medicamento e cirurgia. Melhora o controle da dor com redução das doses de opioides e adjuvantes, ajuda na vigilância no controle de sintomas, considera o paciente como um todo e não fragmenta o paciente como várias especialidades, porque você vai ver que muitas vezes o paciente tem várias queixas e para cada queixa você tem hoje um especialista, né? E cada um acaba olhando o paciente naquele sintoma. É um tratamento sem efeitos colaterais, você vai ver que uma das coisas que pode aparecer são pequenos hematomas no local da punção de agulha e fortalece a relação médico-paciente. Isso é uma coisa muito interessante, porque como o paciente vem semanalmente no consultório ou a gente vai tratar ele mais de uma vez por semana, essa relação médico-paciente ela é muito importante para o tratamento. Para finalizar, as técnicas aplicadas no tratamento oncológico são as mesmas utilizadas tradicionalmente nos demais procedimentos. As agulhas são inseridas nos pontos determinados e permanecem no corpo por 20 minutos. Então, normalmente o paciente relaxa na sessão. É comum que o paciente durma nesse período,
devido ao relaxamento proporcionado pelo equilíbrio orgânico. Os pontos são relacionados conforme a queixa de cada paciente. Daí ser fundamental que o tratamento seja acompanhado por um médico titular do paciente. Com a técnica correta e um bom profissional, a acupuntura é um procedimento muito seguro e eficaz. Nós fizemos um trabalho durante a internação dela que a gente chamou de peruca terapia. Então eu levava várias perucas durante o tratamento e a gente tirou foto com todos os colaboradores, os médicos todos lá e criamos todo um fato bem interessante, porque as pessoas ficavam aguardando a nossa internação, no nosso retorno, para que as pessoas tirassem foto com as perucas, né? Bom, ela está super bem. Essa aqui é a foto há 2 anos atrás, que a gente foi para o Japão. E gostaria de estar agradecendo principalmente a Merula, que me fez o convite para estar aqui. E fico à disposição para estar respondendo qualquer pergunta. Obrigado. Dr. Alexandre, muito obrigado pela apresentação. Parabéns pelas palavras e por trazer à tona esse tema tão importante e tão significativo que é a medicina tradicional chinesa, uma arte milenar que vem sido reconhecida pela ciência com base nas melhores evidências como uma técnica apropriada para o tratamento de pacientes oncológicos. Muito obrigado. Dando sequência às nossas apresentações, eu chamo Paola Torres Costa. Ela não está conosco no estúdio, mas gravou um vídeo da apresentação dela. Paola, é com você. Sejam bem-vindos ao 7º Congresso do Movimento Todos Juntos contra o Câncer. Eu sou Paula Torres, sou médica hematologista, presidente do Instituto Roda da Vida e falo direto daqui de Fortaleza. E nosso tema de hoje, dessa roda de conversa gostosa, vai ser Mente, Corpo e Espírito, a integralidade do cuidado. Como vocês estão vendo nesse diapositivo, quando a gente pensa no ser humano, a gente tem que pensar nesse tripé: corpo, mente e espírito. Isso tem tudo a ver com cuidado, certo? E por quê? Nesse diapositivo vocês estão vendo o que é a oncologia integrativa. Ela é uma área abrangente do tratamento do câncer, que é centrada na pessoa, que é baseada em evidências, que utiliza práticas mente e corpo, utiliza produtos naturais, utiliza modificações do estilo de vida em conjunto com o tratamento convencional. Então, você não precisa abrir mão do tratamento convencional para você fazer um tratamento em oncologia integrativa. Ele é um tratamento integrado com o tratamento convencional. E ele prioriza a segurança e por isso ele se utiliza das melhores evidências possíveis para serem aplicadas ao tratamento. Como vocês podem ver aí, a oncologia integrativa envolve os pacientes e seus familiares, seus amigos, seus cuidadores, como participante ativos em seus próprios cuidados. Então, toda terapia que você vai fazer, que você vai utilizar, você tem que discutir com o paciente, e se você é paciente, você deve discutir com o seu médico essa terapia ou as terapias que você queira utilizar durante o tratamento. E para que essas práticas podem ser utilizadas? Para tratar sintomas persistentes como insônia, fadiga, dor e ansiedade, que muitas vezes estão presentes mesmo antes do diagnóstico do câncer e que persistem durante todo o tratamento e muitas vezes permanecem mesmo após o paciente ter sido curado e ter finalizado o seu tratamento químio, radioterápico ou mesmo hormonal. Tem uns dados importantes que eu quero comentar nesse diapositivo da Sociedade Americana de Oncologia Clínica, a ASCO. Então, teve um questionário muito importante, conduzido de julho a agosto do ano de 2018, com 4.887 pessoas adultas com mais de 18 anos, dos quais 1.001 delas tinha câncer, e quase 4 em cada 10 americanos, ou seja, 39%, acreditam que o câncer pode ser curado apenas por meio de terapias alternativas, como terapia enzimática, oxigênio, dieta, vitaminas e sais minerais. No entanto, um estudo recente, publicado pelo Journal of National Cancer Institute, mostra que pessoas que optaram por fazer apenas práticas integrativas,
tratar o câncer apenas com práticas integrativas tiveram uma taxa de mortalidade 2,5 vezes maior do que os pacientes que receberam o tratamento padrão de câncer. Então, o ideal é que essas práticas sejam utilizadas junto com o tratamento padrão como atores coadjuvantes para esse tratamento. Então, esses são dados muito importantes que eu trago para vocês, para nós refletirmos sobre eles. Nesse diapositivo, publicado, é uma publicação do Journal of Clinical Oncology, que está ligado à Sociedade Americana, né, de Oncologia Clínica. É uma publicação de setembro de 2018, por isso é uma publicação de 2 anos atrás, mostrando as diretrizes, recomendando as diretrizes da Sociedade de Oncologia Integrativa. A CIO, como a gente chama, eu sou parte, sou membro, existem vários brasileiros que são membros da Sociedade de Oncologia Integrativa, e a Sociedade de Oncologia Integrativa publicou várias diretrizes para mulheres com câncer de mama, e essas diretrizes foram endossadas durante o congresso da Sociedade Americana de Oncologia Clínica. Então isso é um artigo muito importante que mostra como essas práticas são baseadas em evidências. E que práticas são essas? Quais são essas abordagens terapêuticas usadas na oncologia integrativa? Mudanças no estilo de vida são importantíssimas, como exercícios e atividades físicas, nutrição e dieta, sono e gerenciamento do estresse. Isso tem tudo a ver com câncer. Independente de você estar fazendo quimio ou radioterapia, ou mesmo de você ter terminado o seu tratamento, ou mesmo que você não tenha câncer, essas mudanças no estilo de vida previnem, inclusive, 38% da incidência de câncer. O exercício e atividade física, segundo diretrizes da Sociedade Americana sobre nutrição e atividade física para prevenção do câncer, inclusive endossado pelo INCA, aconselham atividade física semanal mesmo para os pacientes que estão em tratamento. 150 minutos de atividade física intensa a moderada ou 75 minutos de atividade vigorosa para aqueles que podem, né, é uma recomendação para serem distribuídos no período de 1 semana, é uma recomendação importante baseada em evidência. Durante o tratamento do câncer, a atividade física é eficaz para lidar com a fadiga, para melhorar o funcionamento físico e a aptidão cardiovascular. Então, pacientes que estão em quimioterapia, que às vezes usam drogas cardiotóxicas, fazer atividade física melhora a aptidão cardiovascular e inclusive ajuda a prevenir a sarcopenia, que é a perda de massa muscular e a fraqueza muscular. Em relação à questão de nutrição e dieta, que todo mundo se interessa por isso, todo mundo quer saber, a maioria dos pacientes eu recomendo que eles procurem um nutricionista habilitado. Mesmo no SUS, a maioria dos serviços do SUS tem nutricionistas que podem orientar você quanto a uma dieta adequada, mas é importante que seja um nutricionista que tenha experiência no tratamento de pacientes oncológicos. Então, algumas recomendações são importantes e são baseadas em evidências, como abstinência do álcool durante o tratamento, ou mesmo antes e depois do tratamento, né, ter uma ingesta moderada de álcool é muito recomendado e a abstinência é melhor ainda. Desenvolver padrões alimentares regulares que incluam vegetais, frutas, grãos inteiros e legumes, aquela pirâmide alimentar, obedecer aquela pirâmide alimentar é muito importante. Limitar o consumo de carne vermelha, não é deixar de comer carne vermelha, mas limitar bastante o consumo é importante. Evitar alimentos processados, evitar açúcar, não é? E nós temos hoje uma carga muito grande de agrotóxicos no país. Muitos agrotóxicos que não são recomendados para serem utilizados na Europa estão sendo utilizados no Brasil, na agricultura, e isso tem sido um fator muito importante de gatilho para muitos tipos de câncer. Então é muito importante ter cuidado com nutrição e dieta e que tipo de comida você ingere, que você bota na sua mesa e que você ingere, principalmente durante o tratamento. Uma outra coisa importante que eu abordo nesse diapositivo que vocês estão vendo é o sono. Os distúrbios do sono e a insônia são altamente prevalentes na população com câncer, tanto durante quanto após o tratamento. E essas causas que levam o paciente à insônia são múltiplas, como
efeitos adversos de medicamentos, os ritmos circadianos interrompidos, que é aquele ritmo da gente acordar e dormir quando o sol nasce e dormir quando está à noite, muitas vezes em pacientes internados que mudam muito as rotinas e que ficam no ambiente hospitalar, onde tem muita visita no quarto pelas enfermeiras, trocando de antibiótico, às vezes tomando transfusão. Isso perturba muito o ciclo sono e vigília. Fadiga relacionada ao tratamento, passar o dia inteiro para mostrar exame para médico, ir para o tratamento, se deslocar nos pacientes que vêm do interior, né? E também vários fatores psicossociais, né? Estresse, dificuldade financeira, dificuldade de relacionamento. A gente também fica com maior percepção de dor e náusea quando a gente está sob tratamento ou quando a gente está doente, e isso vai levar com que a gente tenha transtornos do humor. Então é comum alterações no padrão de sono de pacientes que estão sob estresse, mas isso deve ser gerenciado desde o momento do diagnóstico e o tratamento, deve ser gerenciado como? Como é que a gente pode utilizar? Então, nesse diapositivo, eu comento alguns ensaios clínicos recentes, randomizados, comparando, por exemplo, acupuntura, tai chi ou redução no estresse com base na atenção plena, que é a mindfulness, né? A terapia cognitivo-comportamental, comparando essas três modalidades, tai chi, acupuntura e mindfulness, com terapia cognitivo-comportamental para insônia em pacientes com câncer, e todas essas intervenções demonstraram uma redução duradoura e significativa na gravidade da insônia. Então vê como é fácil, ó. Atenção plena, tai chi, né, tai chi chuan, acupuntura, pode ajudar bastante e muita gente tem acesso a essas terapias. Uma outra abordagem que parece ter impacto para isso, para melhorar o sono, que foi feita uma meta-análise importante, é a musicoterapia, que é uma paixão que eu tenho, que atua reduzindo ansiedade, depressão e dor nos pacientes. Então quem canta, seus males espanta e o sono chega, né? Cantar serve a musicoterapia, né? E também se utilizar da música com um terapeuta especializado em musicoterapia. Vai ajudar bastante no sono. E uma outra coisa muito importante, talvez uma das mais importantes no tratamento do paciente oncológico, é entender um pouco sobre o gerenciamento do estresse. Nesse diapositivo eu mostro para vocês o eixo do estresse, que começa no córtex pré-frontal, que é uma área do cérebro que regula a resposta ao estresse, tornando as coisas menos assustadoras, porque a amígdala, que é uma área muito primitiva do nosso cérebro, detecta tudo que está ao lado e tudo que é danoso, e a gente entende o câncer como uma ameaça à nossa vida. Então, o que é que acontece? O hipotálamo, que é uma estrutura lá dentro do cérebro, ele acorda a hipófise. A hipófise é chamada a mãe de todas as glândulas. Ela produz o hormônio que vai estimular a tireoide, que vai estimular a adrenal, que vai estimular as nossas glândulas endócrinas. Então, esse hormônio produzido, os hormônios produzidos pela hipófise, principalmente o ACTH, que é o hormônio adenocorticotrófico, ele vai, então, dizer para a adrenal liberar o cortisol. A adrenal é uma glândula que fica em cima dos dois rins. A gente tem duas adrenais. E o cortisol viaja pelo sangue e diz às outras partes do corpo para reagir ao estresse, levando a gente a ter boca seca, taquicardia, insônia, tremores pelo corpo, sensação de frio ou de calor, sensações anormais que estão ligadas ao estresse. Então, como é que a gente gerencia o estresse? Com práticas que têm evidências robustas, como a yoga, que vocês estão vendo nesse diapositivo, o mapa de benefícios da yoga, tanto para o lado do físico, como para a mente, como para o espírito. Então é uma coisa bem completa o yoga, porque reintegra a pessoa na postura, dá mais energia, flexibilidade, concentração, estabilidade emocional, e também sabedoria, calma. Então o yoga é muito completo e ajuda bastante no gerenciamento do estresse. Uma outra coisa que a gente pode utilizar para o gerenciamento do estresse, uma outra prática de gerenciamento do estresse com evidências robustas, é a atenção plena ou mindfulness. Vários estudos foram utilizados e ela começa na medicina integrativa com Jon Kabat-Zinn, que publicou várias coisas, principalmente com Andrew Weil, que foi meu professor na Universidade do Arizona, e eles mostram o benefício da atenção plena, que é um tipo específico de meditação que pode ser ensinado e aprendido pelos pacientes e que tem uma eficácia muito grande no gerenciamento do estresse e também no controle do sono.
né, como nós vimos. Então, as terapias mente-corpo, como meditação, imagens guiadas, acupuntura, massagem, tai chi, yoga, tudo isso tem um impacto muito importante naqueles sintomas que eu falei lá na frente, né? Uma terapia que é muito importante para os pacientes oncológicos e que traz muitos benefícios é a acupuntura. Estudos em animais revelaram que a acupuntura pode estimular o cérebro a liberar opioides endógenos como a serotonina e a dopamina. Quando você toma uma codeína, por exemplo, você está tomando uma substância que é um opioide externo, mas a acupuntura ela libera através dessas agulhinhas que são inseridas em locais específicos do corpo, em pontos de acupuntura que acompanham áreas de fluxo energético, podem estimular, está provado cientificamente. E também imagens com ressonância nuclear magnética, ou mesmo utilizando a termografia médica, mostra que a acupuntura pode inclusive modular regiões do cérebro envolvidas tanto na cognição quanto na emoção. As diretrizes do NCCN, que é uma rede nacional nos Estados Unidos, recomendam a acupuntura para tratamento da dor, da fadiga, da náusea, dos vômitos e dos fogachos, das ondas de calor que vem principalmente em mulheres com câncer de mama depois do tratamento. Uma outra coisa que a gente pode utilizar como uma terapia corporal importante para o tratamento oncológico é a massagem. Todas as diretrizes clínicas recomendam fortemente a massagem. Nós precisamos ter apenas alguns cuidados em oncologia, com a pressão aplicada, a análise cuidadosa do sítio onde a massagem vai ser feita, para ver se não tem uma cirurgia recente feita naquele local, ou mesmo se não é uma área de metástase. E isso não tem problema, não está, a massagem está liberada em paciente oncológico. Só precisa ser feita por um massoterapeuta, um profissional de massagem, realmente que saiba, que domine e que conheça um pouco das diretrizes em oncologia para massagem oncológica. E várias modalidades podem ser utilizadas, como o shiatsu da medicina tradicional chinesa, a abhyanga da medicina ayurvédica e as terapias externas da medicina antroposófica, ou mesmo Hormi, outras massagens da medicina tibetana. Um ponto importante que eu gostaria de falar nas práticas integrativas e também na oncologia, na integralidade do cuidado, é o uso de produtos naturais, o uso do famoso chá, da famosa garrafada. Ela é a prática integrativa mais comum em mais de um terço, 37% dos pacientes com mais de 50 anos, de acordo com o NCCIH, que foram pesquisados no estudo realizado por esse centro, mostram que essas pessoas utilizam esses produtos naturais. E às vezes os pacientes utilizam os produtos naturais para aliviar o sintoma, mas no outro tem paciente que acredita que aquele produto natural é capaz de ele só resolver o câncer, e não é verdade. A possibilidade de danos advindos do uso de produtos naturais ela é real. Não utilize produtos naturais sem comunicar ao seu médico e sem falar para o seu médico. Nesse diapositivo eu comento 4 categorias de principais interações que podem acontecer com o uso de produtos naturais. Altas doses de produtos naturais com propriedades antioxidantes podem interferir na eficácia da rádio e da quimioterapia. Ervas anticoagulantes podem causar efeitos prejudiciais em pacientes com baixos níveis de plaquetas ou quando usadas concomitantemente com medicamentos anticoagulantes ou mesmo durante procedimentos cirúrgicos. Ervas fitoestrogênicas podem interferir nas terapias hormonais ou exercer influência negativa em cânceres sensíveis aos hormônios. E ervas imunoestimulantes, quando o paciente precisa de um imunossupressor, além de não ajudar o paciente, pode interromper o tratamento. Então, é importante de comentar que, além disso, essas ervas podem ter toxicidade renal e hepática, e é muito importante a gente utilizar esses fitoterápicos, esses produtos naturais, mas sempre com indicação de um profissional habilitado e sempre comunicando ao nosso oncologista assistente. Bom, eu gostaria agora de falar um pouco, finalizar falando um pouco do Instituto Roda da Vida e das práticas integrativas em oncologia que nós temos utilizado na nossa sede aqui em Fortaleza. Nós utilizamos várias dessas práticas. Nós temos um convênio com a Universidade Federal do Ceará através da Pró-Reitoria de Extensão
temos um programa, uma pesquisa cadastrada na plataforma Brasil de pesquisa com humanos, e nós utilizamos várias dessas práticas do cuidado, como acupuntura, arte-terapia, musicoterapia, meditação, constelação familiar. Nós temos um programa integrativo de apoio e revitalização, que foi inclusive contemplado para ser postado na plataforma Ideia SUS da Fiocruz, e também foi escolhido para ser apresentado por mim no Congresso da Sociedade de Oncologia Integrativa, que iria acontecer em Washington, agora em outubro, mas que vai ser online, mas que nós ainda vamos apresentar os nossos dados. Uma outra coisa que nós utilizamos é Reiki, yoga, florais, fazemos um movimento de portas abertas para que as pessoas possam conhecer isso. Então eu recomendo que todos os centros e todas as associações que precisem, que sintam necessidade de utilizar essas práticas, que entrem em contato com um profissional habilitado, ou então podem entrar em contato conosco pelo site do Instituto Roda da Vida, www.institutorodadavida.org.br, e nós vamos poder ajudar vocês, dar uma assessoria no que vocês precisarem. Eu vou ficar por aqui falando um cordel que diz: medicina, cordel e cantoria é remédio que veio para curar, porque a arte também cura. E o cordel diz assim, aliás, o verso diz assim: pro doente importante é a presença, necessita que alguém lhe dê alento, é melhor cama quente que relento, e o afeto compensa a indiferença. O doutor é mais forte que a doença, e a bondade deve compartilhar, alegria e amor deve espalhar, dando à vida o valor e a garantia. Medicina, cordel e cantoria é remédio que veio para curar. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu fico por aqui à disposição para responder perguntas. Agradeço a todos da Abrale e do movimento Todos Juntos contra o Câncer por mais essa oportunidade de falar para todos. Muito obrigado, muita gratidão, fiquem bem. Doutora Paula, muito obrigado pela sua apresentação, nos enriquecendo com o conhecimento científico e mostrando para a gente que o trabalho de todos importa e é relevante. Pessoal, dando sequência à nossa apresentação, eu gostaria de chamar a doutora Nise Yamaguchi para que nos ilumine com o seu conhecimento. Doutora Nise, é com a senhora. A integralidade do tratamento que nós queremos dar para o nosso paciente, ela é pautada pela forma como nós vamos entender o câncer. Eu acredito que, com certeza, todo aquele conhecimento que hoje é um conhecimento extremamente eficiente, ele também vai dar um porquê e como nós devemos tratar o paciente. Nós temos aqui vários aspectos, né? Quer seja o tabaco causando, com as escolhas de vida relacionadas ao uso de substâncias, o ambiente com a poluição e outros gases ambientais ou naturais, como o radônio, e a genética, com a predisposição herdada. Tudo isso trabalha para que a pessoa tenha um câncer e que, eventualmente, pode estar causando uma série de problemas absolutamente contundentes na sua vida. Nós precisamos de novas estratégias de tratamento. Nós precisamos entender que o tratamento protocolar, que ele é baseado somente na histologia, na doença, com reavaliação padronizada de resposta ou toxicidade, com desfechos conhecidos, é muitas vezes insuficiente para que a gente possa personalizar o tratamento do paciente com câncer. Claro que nós precisamos conhecer tudo aquilo que vai na histologia, na doença, mas nós precisamos ir além disso. Então, quais são as mutações genéticas adquiridas, quais são as heranças familiares de genes causadores de câncer, quais são os mecanismos de reparo celular defeituosos e quais são as ferramentas de evasão do sistema imunológico. Tudo isso vai fazer com que a gente tenha uma integralidade no tratamento do paciente com câncer. Como é que a gente vai estar lidando com tudo isso, trazendo para o paciente esse conhecimento? Por exemplo, na identidade genética do câncer, eles parecem iguais, mas não são.
São tumores com a mesma histologia, mas podem ter motivações genéticas com bases em engrenagens completamente diferentes. Então, cada um desses tumores tem uma assinatura gênica diferente. Essa identidade genética, ela pode ser utilizada, inclusive, para tratamentos, porque a gente vai poder fazer identificação de alvos, oferecer um tratamento de precisão e sob medida para cada indivíduo, de acordo com as características moleculares do tumor, também na compreensão de que se esse alvo for genético, se esse alvo for molecular, ou se ele for imune, ele vai ser diferenciado e vai levar a possibilidade de tratamentos completamente diferentes. Então, nós estamos entrando numa era da medicina de precisão. A medicina de precisão, ela se integra aos tratamentos tradicionais através de um conhecimento extremamente robusto que se traduz em novas estratégias na avaliação do câncer, no diagnóstico, no estadiamento e no tratamento. Como é que a gente vai estar estabelecendo tudo isso? São vários algoritmos, são várias estratégias, através das técnicas que vão fazer com que a gente consiga saber a impressão digital. Nós vamos identificar os alvos, oferecer um tratamento de precisão e sob medida para cada indivíduo. É necessário integrar o corpo, a mente, a alma e o DNA. Então, esse é o avanço da medicina integrativa de precisão. Nós estamos acabando de escrever um livro sobre esse assunto, que você integra o conhecimento da parte física, quer seja, qual é a biologia da célula, qual é a forma como ela se comporta, por que ocorreu essa mutação, quais são as mutações que estão presentes, também compreendendo como é que é o indivíduo, né? Com a sua mente, a sua forma de pensar, os seus sentimentos, a sua biografia, o que ele traz ou ela traz para esse momento, a sua alma, a sua essência de ser humano, quais são os seus propósitos de vida, quais são os seus objetivos de vida, como é que ele se integra e em que momento e por que ele está querendo lutar por uma melhoria da sua saúde. E também integrando os conhecimentos do DNA, porque no momento em que você integra o conhecimento do DNA mutante da célula, você pode trazer muito mais vida. Então, isso não é dissociado. O conhecimento ele tem que estar a favor da continuidade da história e da capacidade dessa pessoa de lutar. Além disso, nós temos múltiplas alterações em cima do DNA que nós estamos avaliando, que são as alterações epigenéticas. As alterações epigenéticas ocorrem por exercício, por dieta, por sentimentos, por interações sociais, pessoas que comem de uma forma adequada ou inadequada, vão ter interferência no seu DNA, se descansam, se meditam, tudo isso interfere na epigenética. Sem contar o estresse, as emoções. As emoções dos nossos pais podem interferir na nossa epigenética hoje. Isso significa que mais conhecimento está se integrando. Então, a medicina integrativa, ela vai trabalhar numa série de aspectos e uma série de pesquisas que estão ocorrendo, interagindo em diversos lugares do mundo, na área de terapia-alvo, expansão dos testes clínicos no mundo todo, que permitiram descobrir diferenças significativas em doenças que antes achávamos que eram iguais, e novas ferramentas de tratamento que integram o corpo, a mente, a alma e o DNA. Então, isso significa que quanto mais nós estivermos alinhados com a oportunidade
de trabalharmos o nosso contexto global, o nosso ser, né, o nosso corpo, a nossa mente, trazendo para o que a epigenética pode acrescentar, porque a imunologia pode trazer. Como é que o nosso sistema imunológico vai estar se defendendo dos tumores, se defendendo das bactérias, dos diversos vírus, como é que vai estar a nossa integralidade bioquímica, a nossa parte de vitaminas, o nosso espaço interno, né, das nossas emoções, já que o estresse interfere na psico, neuroendócrino, imunologia, e todo esse conjunto de coisas faz de nós um ser humano integral. Então, que nós possamos trabalhar todos esses aspectos para que sejamos bastante hábeis no combate ao câncer, na prevenção do câncer. E com isso tudo nós vamos estar fazendo um novo momento nas nossas vidas e caminhando com certeza para novas estratégias e novas possibilidades. Muito obrigada e um feliz congresso para todos. Muito obrigado, doutora Nise Yamaguchi, pela palestra tão inspiradora e relevante. Dando sequência às nossas apresentações, eu gostaria de chamar aqui o Dr. Emílio Telesi Júnior. Dr. Emílio, a palavra é sua. Muito obrigado. Então, eu estou falando um pouquinho a respeito da Secretaria Municipal da Saúde, do trabalho que fazemos lá, né? Que começamos esse trabalho com práticas integrativas no ano de 2001. Então, esse ano está fazendo 20 anos que estamos trabalhando com cuidados, medicina integrativa ou práticas integrativas na Secretaria Municipal da Saúde. Qual a razão dessa decisão? A razão é muito simples. A gente queria, abrir mais espaço para a prática da saúde, para a promoção da saúde. Falar mais em saúde e menos em doença. Então, esse foi o que nos motivou, né? Incorporar na rede, abrir para a rede municipal da saúde, práticas que fossem sustentáveis e eficazes. E nós começamos um processo grande de capacitação do pessoal. Então, foi esse trabalho que começamos a fazer. Por favor, o próximo slide. Esse quadro mostra o número de equipamentos que a Secretaria Municipal de Saúde tem. Nós temos cerca de 1.000 equipamentos de saúde, 80 mil trabalhadores, e que estão representados por essas bolinhas aí no mapa da cidade de São Paulo. Em 2001, não havia nada de práticas integrativas na rede. Por favor, o próximo slide. Esse slide, as bolinhas vermelhas representam as unidades com práticas integrativas. Então, o que a gente observa é que a Secretaria tem cerca de 50% da rede municipal de saúde com práticas integrativas. Isso é fruto do trabalho iniciado em 2001. Esse conjunto de práticas corporais que vocês estão vendo são as principais práticas integrativas que a Secretaria Municipal de Saúde desenvolve. Então, é um quadro grande. Vocês veem acupuntura, auriculoterapia, dança circular, qigong, meditação, tai chi. O próximo, por favor. Isso significa outras modalidades existentes na Secretaria Municipal da Saúde. Então, hoje, na Secretaria Municipal de Saúde, nós temos mais de 20 práticas acontecendo na rede municipal de saúde. O próximo, por favor.
Esse slide mostra a produção do SUS na Secretaria da Saúde comparado com o Brasil. Vocês observem que os grupos de práticas corporais representam mais de 20% do que o Brasil faz. A acupuntura, em relação ao restante do país, corresponde a 15%. E a auriculoterapia, a mais de 20%. Então, nós temos aqui, na cidade de São Paulo, ou seja, no SUS da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, nós estamos fazendo cerca de 1/5 do que o SUS do Brasil faz. Então, isso é uma coisa assim incrível, a gente perceber isso. E tem uma das modalidades, que são os grupos de práticas corporais e meditativas. Essas práticas, elas produzem novas subjetividades nas pessoas. Geram uma empatia muito grande e trazem alegria ao serviço de saúde, uma coisa muito importante. O próximo slide, por favor. Então, não são apenas os participantes que se beneficiam. Os trabalhadores, eles também crescem, eles também se sentem muito bem, porque eles estão desenvolvendo outros modos de praticar saúde. O próximo slide. É o que eu chamo isso de uma saúde mais humana, mais solidária. É uma produção coletiva do cuidado. E é um cuidado ainda com um C maiúsculo, porque é um cuidado com outras simbologias. Por favor, o próximo. Aqui eu quero mostrar para vocês um site que mostra as evidências científicas das práticas integrativas. Basta acessar esse site da Biblioteca Virtual da Saúde e a gente encontra inúmeros, centenas de trabalhos trabalhando, mostrando, evidenciando a eficácia das PICs no cuidado da saúde, especialmente no controle e no cuidado das doenças e agravos não transmissíveis. O fortalecimento do sistema imunológico, o cuidado com a dor crônica, a melhoria das condições de saúde, a qualidade de vida e o bem-estar das pessoas. As práticas integrativas, elas, evidentemente, elas não curam o câncer, mas elas ajudam muito e muitíssimo o cuidado da saúde dos portadores, das pessoas que têm câncer. Agora eu gostaria de mostrar um pouquinho como ficaram as PICs nesse momento da Covid. E aqui gostaria de projetar um vídeo de dança circular, de dança, de música. Bom, essa música o vídeo não está aparecendo. Ah, tá. Muito obrigado, tá bom. Pode interromper, por favor. Esse é um outro slide mostrando que o cuidado que nós dedicamos aos trabalhadores nesse período de pandemia, o cuidado ficou voltado praticamente exclusivamente para os funcionários, para os trabalhadores da Secretaria da Saúde. A gente deixou de atender
a população do SUS e voltamos o cuidado apenas para os trabalhadores. Então, se viram a música aos trabalhadores e agora este slide. Por favor, pula o seguinte slide e vai para o outro. Pode pular esse daí e vai para o outro. E nós estamos nos organizando agora também para trabalhar com as pessoas que ficaram com sequelas de Covid. E não só as pessoas que ficaram internadas e foram curadas, mas elas ficaram com determinadas sequelas, inclusive também os familiares que perderam entes queridos, que estão em luto. E nós estamos organizando essas modalidades para atender essas pessoas, com o Tai Chi Pai Lin, o Lian Kun, a meditação, a auriculoterapia e a acupuntura. Por favor, o próximo. Então, nós que trabalhamos com gestão pública, nós somos trabalhadores de gestão pública, nós não podemos pensar apenas como cuidar dos problemas que estão à nossa frente, que estão agora. Nós, como gestores públicos, nós precisamos pensar o cuidado da saúde a médio e longo prazo. Então, sempre nos ocorre o seguinte: o que será da saúde aqui em São Paulo daqui a 10, 15, 20 anos? Então, pensando assim, por favor, o próximo slide, a Secretaria Municipal da Saúde criou uma residência multiprofissional em práticas integrativas e complementares em saúde. Essa é a única residência ainda dessa natureza no Brasil. Ela é pioneira, é uma residência inovadora que tem aqui na Secretaria Municipal da Saúde. Por favor, o próximo slide. Essa residência, a gente sempre pensa, nenhum processo de educação é um processo neutro. Então, a gente sempre precisa pensar a favor do que nós estamos ensinando. Então, essa residência está voltada muito para a promoção da saúde, para desenvolver o autocuidado, para trabalhar também com o meio ambiente, com os temas da sustentabilidade, porque as práticas integrativas são absolutamente sustentáveis. Resgatar os valores das culturas locais, valorizar a participação social, trabalhar de uma maneira intersetorial e interprofissionais, pois a residência adota, sim, outros símbolos para a saúde. Vamos em frente, por favor. O próximo slide. Então, nós temos um programa de residência em práticas integrativas desde 2016. O próximo slide. E essa residência, ela trabalha, por ser uma residência multiprofissional, nós temos 9 categorias profissionais: os biólogos, os educadores físicos, a área de enfermagem, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, psicologia e terapia ocupacional. São essas as áreas, né? Nós, então, estamos pensando um trabalho de práticas integrativas a médio e longo prazo, e os residentes, eles aprendem o campo, o que desenvolve, o que é atenção básica, e eles aprendem distintas modalidades de práticas integrativas. Então, trata-se de um trabalho interprofissional e interdisciplinar, e é um trabalho que a gente trabalha contra, né? A gente tem que dizer também que é contra um aprendizado fragmentado, né, em disciplinas, e contra o reducionismo da condição humana, porque nós pensamos em trabalhar, em considerar e desenvolver o cuidado como um todo àquele que nos procura. Por favor, estamos concluindo essa sequência de slides. Então, os desafios que a gente tem hoje na Secretaria Municipal de Saúde, sempre temos grandes desafios, e esses são os 3 maiores desafios, ou seja, aumentar a oferta das práticas integrativas no município de São Paulo, diversificar ainda mais os tipos de práticas e o número de horas dos trabalhadores disponíveis com as práticas integrativas, melhorar a gestão
desse campo, dessa área que cuida das práticas integrativas, melhorando o sistema de informação, monitoramento e avaliação da política de saúde em práticas integrativas. E o terceiro item que a gente precisa, que são desafios nossos, é fortalecer a gestão da residência multiprofissional, porque é uma residência que acontece dentro do serviço da Secretaria Municipal de Saúde e que tem um caráter acadêmico. Então, nós precisamos, esses são os nossos desafios e estamos trabalhando muito fortemente no sentido de garantir essa estrutura. Então, por último slide, eu quero agradecer mais uma vez essa participação e esse é meu e-mail para aqueles que tiverem interesse em entrar em contato conosco. Muito obrigado. Doutor Emílio, eu gostaria de agradecer a sua apresentação e por trazer para cá a discussão um tema tão relevante, que são as práticas integrativas inseridas em um contexto de saúde pública. E realmente são estratégias efetivas e, como o senhor mesmo disse, sustentáveis a longo prazo. Dando continuidade ao nosso evento, após todas as perguntas, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Nós vamos entrar ao vivo para responder as perguntas de vocês que estão nos assistindo. E só lembrando que os debates de hoje, eles continuam a partir das 17h30 e ainda hoje, no encerramento, teremos uma palestra com Divaldo Franco, um dos maiores médiuns e oradores espíritas da atualidade e fundador do Centro Espírita Caminho da Redenção e Mansão do Caminho. Aproveito, agradeço a presença e a participação de todos, aguardamos as suas perguntas e até breve. Olá pessoal, boa tarde a todos, estamos de volta ao vivo. Boa tarde. Com todos os nossos participantes, Dr. Anísio Yamaguchi, Dr. Emílio Teles, Dr. Alexandre Massal e Dra. Paola Torres, com quem acabamos de assistir novamente a palestra e agora com os slides presentes. Superadas as falhas técnicas, seguiremos agora com o nosso debate, discussões. Temos muitas perguntas, não sei se nós teremos tempo hábil para poder responder todas essas perguntas na profundidade que a gente deseja, mas começando o nosso ciclo de debate, tem uma pergunta aqui que fala sobre acupuntura, e eu gostaria de chamar a palavra o Dr. Alexandre para que possa responder essa pergunta. Bom, a pergunta é o seguinte: qualquer paciente oncológico pode fazer acupuntura em qualquer momento do tratamento? Existe alguma contraindicação? Alexandre, a palavra é com o doutor. Boa tarde à mesa toda. Conheço o doutor Emílio, conheço a doutora Nise, tá? E estou conhecendo a Paola aí. Na verdade, assim, você precisa ter um pouco de cautela. Não são todos os pacientes que podem fazer acupuntura, principalmente com pacientes que estão muito plaquetopênicos. Então, muitas vezes ele está com uma plaqueta muito baixa, a gente tem que tomar esse cuidado de estar usando agulhas para evitar a questão do sangramento. Também é importante sempre usar agulhas descartáveis para evitar qualquer infecção, porque normalmente o paciente oncológico está com uma baixa imunidade, né? E ao mesmo tempo tem que ver se o paciente também não tem medo com as agulhas, muitas vezes ele tem esse medo. Também nós não vamos provocar e obrigar o paciente a fazer acupuntura. Mas, em geral, você consegue fazer a acupuntura em todas as fases oncológicas, desde o início do diagnóstico, o início da quimioterapia, radioterapia, para evitar e diminuir muito os efeitos colaterais, né? E também a gente tem trabalhos agora mostrando para os sobreviventes do câncer, principalmente para o tratamento de fadiga e quadros emocionais. E fora a questão da dor também, né? Essa é um cenário bastante interessante de ser trazido e muito obrigado pela resposta, doutor Alexandre. Com certeza isso traz muita luz, muita segurança e muita informação aos pacientes que buscam a acupuntura como modalidade de um tratamento junto ao desafio de superar o câncer. Partindo um pouquinho nesse conceito de medo, anseios e dúvidas, uma pergunta para a doutora Paola. Doutora Paola, como que a senhora vê o coaching no paciente oncológico? Existe algum nível de evidência e se isso pode eventualmente trazer benefício no paciente? É com a senhora, doutora Paola.
Olá, boa tarde a todos. Que bom ver vocês todos. Emílio, Nise, saudade de vocês. Alexandre, prazer, Alexandre. Davi, obrigada a todo mundo que está assistindo, prestigiando esse movimento. Lá na Universidade do Arizona, que eu fiz meu fellow em medicina integrativa, depois que você termina os 2 anos de fellow, eles oferecem um coaching em medicina integrativa que chama iHelp. E inclusive, eu estou fazendo o programa e não pude ir por causa da pandemia cumprir a parte presencial, porque lá a gente tem uma parte online e outra parte presencial. Então, assim, já existem alguns trabalhos mostrando, não existem evidências, sabe, muito robustas ainda, mas eu particularmente recomendo para os pacientes, principalmente aqueles pacientes na questão da sobrevivência. Eu acho que é muito importante quando o paciente passa pela realidade de ter passado por um tratamento, eu observo muito sofrimento depois nessa readaptação, a vida normal, a retomar sua vida, sua integralidade como ser humano, se inserir dentro da família, como uma pessoa normal, ou no trabalho, enfim, eu vejo isso como uma ferramenta muito poderosa, muito potente, muito afetiva nessa ajuda. E também, lógico, para os pacientes que têm o desafio de uma recidiva, de um novo diagnóstico, eu também encaro, né, o iHelp, um coaching nesse sentido, como uma coisa de bastante ajuda para esses pacientes. Perfeito, doutora Paula, muito obrigado pela resposta. Sem sombra de dúvidas, trouxe para a gente muita informação frente ao coaching, que é um procedimento, é uma técnica, e isso traz muita luz para as pessoas que enfrentam sombras no tratamento do câncer. E a próxima pergunta vem para o Dr. Emílio. Dr. Emílio, são 2 perguntas na realidade. A primeira questão é com relação ao acesso à acupuntura e às práticas integrativas. Como que a gente faz esse acesso? Existe um acesso na rede pública? E se há diferença de tratamentos e ferramentas na rede privada e na rede pública? Doutor Emílio, a palavra é com você. Bom, boa tarde a todos os companheiros e amigos aí da mesa. É uma honra estar com a Anise, com a Paola e com o Alexandre. Então, boa tarde a todos. Bem, o acesso às práticas integrativas na rede municipal da saúde, especialmente a acupuntura, os pacientes via as unidades de saúde que a secretaria tem, né? Os pacientes eles são cadastrados na secretaria, nessas unidades, e eles podem se utilizar dos recursos que existem na rede, né? Então, os pacientes, de um modo geral, eles são cadastrados em determinadas unidades mais próximas de suas residências. Evidentemente que a acupuntura é feita hoje na Secretaria Municipal de Saúde, a inserção de agulhas, como o doutor Alexandre muito bem explicou, né, é feita exclusivamente por profissionais médicos. Mas, assim, a gente tem também a auriculoterapia, que é a inserção de sementes no pavilhão auricular. Para a consulta com os profissionais médicos, tem que ser um encaminhamento, tem que aguardar o agendamento da consulta, que não demora muito, cerca de 1 mês, né? Quer dizer, é relativo, não é? 1 mês, às vezes, pode ser muito para alguns, né? Entretanto, é o que a rede consegue atender as pessoas, né? E para as outras atividades, assim, são mais fáceis. Então, a auriculoterapia é feita por profissionais de saúde de nível universitário, que tem uma formação devida para isso, e o acesso é mais fácil. Então, a gente tem uma rede aí potente, né? Nós temos quase 500 unidades da Secretaria Municipal da Saúde, fazendo o que a gente chama hoje de práticas integrativas e complementares em saúde. Agora, a diferença que existe na rede municipal com os serviços privados
Eu não posso afirmar com segurança. O que a gente procura fazer na Secretaria Municipal da Saúde é capacitar, é formar as pessoas da melhor maneira, do melhor nível possível. Inclusive, o doutor Alexandre Massal é um dos professores, ele trabalhou conosco em várias ocasiões, então a gente conta com pessoas de alto nível, né, capacitando e formando os nossos profissionais. Eu creio que nesse campo particular das chamadas práticas integrativas não deva haver grandes diferenças, não. Eu acho que é do mesmo padrão de atendimento, seja no serviço público como no serviço privado. Perfeito, doutor Emílio. Nós estamos com o tempo próximo ao encerramento e agora eu passo a palavra para a doutora Nise Yamaguchi para passar as considerações finais a respeito da medicina integrativa e uma mensagem para todos que estão nos assistindo. Doutora Nise, a palavra é sua. Bom, queridos, é realmente um privilégio estarmos aqui hoje conversando cientificamente sobre uma área que antes era fora desse aspecto já do mainstream, né? Então, nós vimos que através da integração desses dados, das informações que já existem com relação à estabilidade do paciente, a melhoria dele quando ele se sente acolhido, como é o papel da família, da rede de amigos, o quanto isso interfere, inclusive na nossa longevidade. Nós sabemos que um dos fatores que mais faz com que nós vivamos é a rede de amigos que nós temos. Isso, alguns estudos da Harvard mostrando isso. Além disso, a oportunidade de termos já iniciativas, ou a querida Paola, com toda a sua rede de voluntários, né, lá no norte, a oportunidade, doutor Alexandre, né, de trazer essa ciência na acupuntura, que é uma ciência milenar, que seja, ela já existia muito antes da nossa medicina existir. Então, através desses aspectos da psiconeuroendócrina imunologia, através, então, com tudo aquilo que a gente conhece hoje de epifenômenos do DNA, então a epigenética, apesar de toda a falta ainda de conhecimento que nós temos do que é que gerencia o bem-querer, o amor, como é que são essa sensação de elan vital, né, o que determina que no senso de significado da vida a pessoa tenha mais vontade de viver e o que isso interfere em todo o seu organismo. Tanto é que, veja, já foi reconhecido pela ciência o efeito placebo. O efeito placebo não deve ser minimizado. Tem pacientes que têm 20% a 30% de resposta com a oportunidade de trabalhar em aspectos psiconeuroendócrino imunológicos. Então, se você pode ser parte dessa estruturação do paciente em relação ao seu tratamento, adesão às práticas que nós queiramos que ele tenha, inclusive de exames, de diagnóstico, de tratamento oncológico, então significa que nós vamos estar adicionando informações e adicionando coisas que venham a ser não só úteis, mas é a diferença entre viver ou não viver, Perfeito. entre viver com qualidade ou não. Então, muito obrigada, um abraço a todos, excelente congresso, é um prazer com todos juntos contra o câncer, e hoje nós estamos abrindo aqui o Congresso Brasileiro de Cancerologia, quem tiver a oportunidade, entre também, e vamos estar trabalhando juntos. Obrigada.